certo? Lembrar que tem um questionário, quem não fez o questionário, cuide de fazer, viu? Deixa só aqui para a gente finalizar esse conteúdo que a gente está aqui sobre os fenícios, sobre os hebreus, sobre o restante aqui. Vou fazer uma breve explicação, aí o intervalo de vocês vai demorar um pouquinho. Já todo mundo aqui chegar, certo? Aí vamos aqui. Bom dia para todo mundo. Aí vamos lá, deixa eu só aqui. Vamos fazer aqui a revisão disso aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, deixa eu ligar aqui. Sexto ano de história. Opa, né? Aqui não. Aqui. Adriele tá aí, né? Ok. Toniel tá aí. Tá não, Toniel. Toniel, esse aqui não. Davi. Débora. Eloá tá aí. Henrique tá aí. Ingrid, eu já ia botar agora. João. Carolina, Maria Carolina tá aí? Tá não. Aí vai agora. As pessoas estão chegando. Sara, mas eu vou estar ligando. Aí, vamos aqui que eu vou finalizar esse conteúdo agora. Eu terminei o conteúdo. Bom dia, aula de história. Ok. Tchau. Tá. Aí eu terminei a aula de história do oitavo ano mais cedo. Aí eu vou fazer a aula de vocês, para a gente finalizar esse conteúdo. Pronto. Só entrar aqui. Deixa eu só aqui ver o povo aqui na outra sala. Entendeu? Bota a máscara, Francisca. Eu sou, tu é, ele é. Bota a máscara, Francisca. Não acentuado, quem é o que ele é? O que não é acentuado? Francisca, usa a máscara, Francisca. Ai, meu Deus, só uma máscara dessa, pelo amor de Deus. Acho que eu nem sei se eu quero. Não pode ficar sem máscara, Francisca. Eu não posso falar máscara. Pronto. Ai, ai, ai. Vamos lá. Davi chegou. Daniel chegou. A gente vai ter que copiar. É o quê? O senhor vai só explicar ou a gente vai copiar coisas hoje? Isso aqui você já deveria ter copiado. Não, eu sei, mas eu tô perguntando se... Ah, dá. Eu tava querendo... Bom dia, vamos lá então, viu? Aí tá aí o livro. Eu vou fazer uma breve revisão da aula de ontem e a gente termina esse conteúdo agora. João Óstio. Senhor professor. Tá bem. Ah, agora eu tô vendo. Agora ele tá melhor, graças a Deus. Tá melhorando, né? Sim, senhor professor. Graças a Deus. Ó. Aí vamos lá. Eu falei para vocês sobre os hebreus e ainda faltam dois, né? Fenícios e persas. Eu falei aqui para vocês a fortaleza de Massada, no sudeste de Israel, na antiga Judéia. Eu disse que os semitas, eles se originaram na Península Arábica, se espalharam pelo norte da África e por toda a região do Oriente Médio. Já os indo-europeus, eles são originários das proximidades do Mar Negro e do Mar Cáspio. E eles depois migraram para a Europa, a Índia e Planalto do Irã. E a gente vai estudar esses dois grupos linguísticos, o semítico e o indo-europeu, né? Assim, de onde veio nossa língua, ela tem relação com esses povos, certo? Os judeus, os fenícios, os hebreus, tudo isso aí, viu? Então, vamos aqui lembrar
os semitas e indo-europeus. Aqui os indo-europeus eles vão aqui para a Europa e da Europa vem aqui para o Brasil, né? Que a gente fala português, esse indo-europeu ele vai influenciar a língua portuguesa também, certo? A Palestina, vamos falar sobre os hebreus, que é aqui essa região aqui, ó, da Península Arábica, certo? Ele aqui, a gente falou isso aqui, né? Aí, olha, sobre a Arábia, eles eram povos nômades, vindo da Mesopotâmia, ocupavam a Palestina por volta de 2000 a.C. A Palestina era essa faixa de terra aqui, entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia, viu? Então, o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia, isso aqui tudinho, certo? É a Palestina, né? Essa região aqui. Aí o Vale do Rio Jordão, se vocês procurarem aqui no mapa, o Rio Jordão, cadê o Rio Jordão que está por aqui? Ele está por aqui, nesse meio aqui. Aqui não apareceu não. Aí ele era muito fértil nas suas várzeas, no seu vale, nas suas margens. E ali o território, o restante do território palestino é muito seco, muito pobre e tem muita montanha, certo? Aqui, ó, o Mar Vermelho, o Rio Eufrates, o Rio Tigre da Mesopotâmia, que a gente já viu. E aqui é o Rio Jordão, ó. Aí aqui essa região é a da Palestina, certo? Aí a organização social tinha rei, tinha proprietário de terra, tinha chefe guerreiro, tinha burocrata, tinha sacerdote, tinha comerciante, tinha camponeses, pastores e escravos. Essa era a sociedade dos hebreus, certo? Mas antes eles viviam em tribos independentes, cada um chefiado por um patriarca, e depois desses patriarcas eles viviam em disputa com outros povos da região, e as tribos acabaram se unindo em torno de um rei, dando origem à monarquia. Eu falei que o primeiro rei dos hebreus é justamente o Saul, que depois ele vai se matar e quem vai governar no lugar dele é Davi. E Davi, depois da morte de Davi, o filho dele, Salomão. E o rei, a família do rei, os proprietários de terras, chefe guerreiros, sacerdotes, burocratas, comerciantes, camponeses, pastores e escravos, eles eram as pessoas que faziam parte da sociedade. O governo exigia o serviço militar obrigatório, certo? E o pagamento de tributos e trabalhos obrigatórios. Aí o que é que eles praticavam? Eles praticavam o pastoreio, que é cuidar das vacas, das ovelhas, dos camelos. Eles cultivavam cereais, videiras, que são pés de uva, figueiras e oliveiras. O solo era coletivo, ou seja, eles eram comunistas, porque tudo era coletivo. A produção e o solo eram coletivos. Mas depois passou a ser cada um privado, cada um se concentrar nas mãos de uma elite. Então o solo era coletivo. Se eu plantasse feijão e desse 10 kg de feijão, eu tinha que distribuir, todo mundo tinha direito ao meu feijão, assim como eu tinha direito às batatas do vizinho, às vacas do outro vizinho. Então tudo era coletivo. Aí depois mudou isso para privado, né? E aí como era a forma de produção dos hebreus em relação ao solo, né? Era essa aí. A princípio era coletivo e depois ficou sendo privado. Sobre a religião dos hebreus, eles eram politeístas, depois eles se tornaram monoteístas, adorando só a Deus Javé, a Deus Yavé ou Jeová, que é o mesmo nome, viu? Mesma coisa, o nome de Deus é esse, o nome de Deus dos hebreus, que a gente segue a religião também, né? Então, a gente vai ver que a religião vai ser um ponto importante de união dos hebreus e um elemento da formação do Estado. Então, as pessoas diziam, o meu Deus é o Deus Javé, é o Deus Yavé. Então, a outra dizia, o meu também. Então, isso fez com que eles se unissem como Estado. E abandonaram, então, o politeísmo. Eles abandonaram, mas nem todos abandonaram o politeísmo. Tanto que quando
Moisés vai receber as tábuas dos mandamentos no monte. Quando ele passa lá 40 dias, 40 noites, o povo acha que Moisés tinha morrido e começa a fazer um bezerro de ouro. E aí o Deus Javé, ele pega e manda Moisés ir lá e destruir o bezerro de ouro, porque era o que eles adoravam, eles eram politeístas. E aí o povo está se desviando para voltar a ser politeísta. Aí Deus queria que o povo fosse monoteísta. Aí eles acreditavam na vinda do Messias, até hoje, o libertador, que levaria todos a um novo tempo de paz, justiça e liberdade. Isso foi a base. Oi? O Henrique perguntou alguma coisa. Eu não sei. Eu disse que eu não entendi nada aí de monoteísta, politeísta. O que é politeísta e o que é politeísta? Monoteísta, o nome já está dizendo. Mono é só um Deus. Poli é muitos deuses. Aí, no caso, quem foi mesmo que morreu aí? Os hebreus, eles adoravam muitos deuses. Eles eram politeístas. Aí eles abandonaram essa prática e se tornaram monoteístas. Sim, mas aí que morreu, sei lá, Moisés. Oi? Moisés. Sim. Você não disse que, tipo, fizeram, sei lá, um cabrito aí de ouro e... Moisés. Eu não lembro da história não, eu tô tentando lembrar. Pronto, Moisés, ele vai lá, Deus manda ele lá no monte e ele vai receber as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos. As 2 tábuas dos 10 mandamentos. Aí o que é que acontece? Acontece que ele tá lá no monte, aí passa 40 dias sem o povo ter notícias. Então, o povo tinha acabado de sair do politeísmo, de adorar outros deuses. E então, eles vendo que Moisés não descia do monte, ou eles tiveram a suposição que Moisés tinha morrido lá. E aí começaram a voltar para o politeísmo. Aí o politeísmo, eles fizeram um bezerro de ouro. E quando Deus viu que o povo estava... entendi. Aí Moisés, o Deus lá mandou Moisés quebrar, sei lá... Isso, quebrar o bezerro de ouro e dizer que eles não deveriam voltar para ser politeístas. Eles deveriam só acreditar no Deus Javé, no Deus Yahvé, que é o Deus Todo-Poderoso. E essa questão deles vai ter a ideia de que eles acreditavam na vinda do Messias, que era um libertador, que ia levar o povo para um tempo muito bom, um tempo de paz, justiça e liberdade. E isso aqui, essa ideia, vai servir tanto para o cristianismo, que Jesus Cristo é o Messias, que Deus enviou para libertar as pessoas, como também para o islamismo, que acredita que Maomé é o profeta deles, o enviado de Deus, certo? Aí, olhe, os hebreus tinham vários rituais e várias crenças. Um deles era não trabalhar no sábado, que é chamado santificação do sábado, certo? Porque eles diziam que o 7º dia foi o dia da criação. E aí tem também a comemoração da Páscoa, que foi quando os hebreus saíram do Egito, né? Através de Moisés, atravessando o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho se abre e mata o faraó e quem está perseguindo o povo de Deus. Então, aí é chamado de Páscoa. E o Pentecostes é o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés, quando Moisés desce do monte lá e chega com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Aí isso aqui vai ser influência para todas as nações do Ocidente, viu? Aí vamos lá, história dos hebreus segundo a Bíblia.
ela é dividida em 3 períodos: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. A Bíblia é uma fonte valiosa de informações sobre os hebreus. Ela vai descrever acontecimentos supostamente vivenciados por eles, certo? E vai destacar que seus textos eles foram escritos entre os séculos 8 a.C. e 2 a.C., ou seja, muito antes dos fatos terem acontecido. Então, as histórias da Bíblia revelam os hábitos e a realidade do período em que foram escritos e reunidos. Então, são 3 períodos, viu? Patriarcas, juízes e reis. A gente vai ver cada um deles. A era dos patriarcas. Patriarcas quer dizer pai, viu? Os hebreus, eles tinham os patriarcas. Aí Abraão, ele foi o primeiro patriarca. Deus disse, olha, sai aí da tua família, vai para a terra que eu vou te dizer e eu vou te fazer de você uma grande nação. Aí Abraão foi, obedeceu e ele chegou na terra de Canaã, na Palestina. Chegou lá, ele levou, né, ele já estava casado, ele tem um filho, que o filho dele é Isaac. Isaac é o segundo patriarca. Aí de Isaac teve um filho chamado Jacó, que depois o nome dele foi mudado para Israel. E aí Jacó, ele teve 12 filhos. Como o nome dele era Israel agora, né? Depois que ele se converteu a Deus, ele foi chamado de Israel. Aí os 12 filhos comandavam 12 tribos. Ou seja, vamos dizer que... tu tem quantos irmãos, Ravena? Eu, professor? Sim. Eu só tenho uma. Tu tem uma irmã, então aí seria uma tribo. Como é o nome da sua irmã? Raira. Raira, então seria a tribo de Raira, se fosse assim. Aliás, 2, né? Porque tem você e sua irmã. É a tribo de Ravena e a tribo de Raira. Antoniel, tu tem quantos irmãos? Antoniel, o professor tá falando. 2. Tu tem quantos irmãos? 2. 2. Espera aí, que a professora ali falou que terminou. Espera aí. Terminou, Francisca. Eu pensei que Pronto, tudo era o certo. nome da Aí, menina. 11 horas é sexto Eu ano. tenho Liga ela aqui. poderia deixar bem, agora é massa Liga ela pra ligar. vai soltar doideira. Diga ela pra ligar pra gente, porque... Meu irmão, ele tem o quê? Eu acho que ele tem uns, eu lembro, não lembro se ele tem 5 ou 6 Porque anos. tava carregando o celular. Mas, boy, meu irmão é muito doido, ele faz doideira. Teve uma vez que eu fui, tipo assim, abraçar ele rasgou meu pé assim. Uma vez eu fui abraçar minha irmã, ela quase quebrou meu nariz. Então, vamos lá. Aí, ó, Antoniel tem 2 irmãos. Então, aí na casa dele seriam 2 tribos. Só que Israel, Jacó, teve 12 filhos. Cada filho, ele morava numa determinada região. Aí, chamada as 12 tribos de Israel. Só que, por causa dos povos inimigos, os cananeus, eles foram abandonar a Palestina e foram para o Egito. Lá no Egito eles foram escravizados e apareceu, Deus mandou falar com Moisés, Deus falou com Moisés e mandou Moisés tirar o povo do Egito atravessando o Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho pelo poder de Deus e o povo passou. O faraó, que a gente já estudou o Egito aqui, o faraó veio com as pessoas perseguindo Moisés e o povo de Deus, e Deus manda fechar o Mar Vermelho e o faraó morre. Só que o faraó só deixou ir porque teve as pragas do Egito. E uma das pragas do Egito foi a morte dos primogênitos. Quem vai para a igreja sabe dessa história bem direitinho, né? Aí o povo ficou 40 anos no deserto, dando voltas no deserto porque desobedeceram a Deus. E aí, para chegar na Palestina, 40 anos se passaram
para eles chegarem até lá. Aí Moisés recebeu então de Deus as tábuas com a lei dos 10 mandamentos, certo? E essas orientações deveriam ser seguidas por todos os hebreus. Aí termina o período de Moisés. Moisés morre e quem vai dominar vai ser os juízes, certo? O período dos juízes. Os juízes eram pessoas militares. Eram chefes militares que mandava lá no exército dos hebreus. Aí, com o passar do tempo, eles se reuniram e escolheram um único chefe. Esse único chefe, chamado Saul, ele se proclamou rei dos hebreus. E aí formou com aquelas 12 tribos, aquele povo todinho, formou o reino de Israel, certo? Saul, então, foi o primeiro rei, foi o primeiro rei de Israel. Aí vem a era dos reis. Aí o rei Saul, né, ele lutava contra os filisteus. Os filisteus eram aquelas pessoas gigantes que moravam ali naquela região perto de Israel, certo? Daquela região ali, para pegar e falar sobre... Como é que desliga isso aqui, meu Deus? Espera aí, né? Deixa pra lá. Aí, eu acho que vocês já ouviram falar da guerra de Davi e Golias. Golias era um filisteu. Filisteu, eles eram bem altos, eram considerados gigantes. E o rei Saul, ele vai ser derrotado pelos filisteus, ele vai morrer, mas antes disso, Davi ele vence os filisteus em uma das batalhas, e ele vai ser o próximo rei de Israel. Saul vai ficar louco e vai se matar, certo? Lembrar que Golias, ele é a pessoa que vai lutar contra Davi. Davi, ele é franzino e Golias é um gigante bem forte. Aí Davi mata o Golias e reconquista a terra de Canaã. E aí os hebreus vencem. Só que Saul, ele termina, como eu já disse, né, o primeiro rei, Saul, ele termina louco e morre e se mata. Davi, ele vai construir o templo de Jerusalém, ele vai estabelecer a capital em Jerusalém, vai centralizar o poder político em um estado forte, com um exército permanente e uma organização burocrática muito grande. Ele expandiu o reino hebreu, vai conquistar terras tanto no leste do Rio Jordão como parte da Síria. Ele vai ser sucedido pelo seu filho Salomão. O rei Salomão, todo mundo já ouviu falar, ele disse que não queria riqueza, ele queria sabedoria para governar o povo. E Deus deu tanto sabedoria quanto riqueza. Na Bíblia Sagrada tem o livro de Provérbios, que mostra a sabedoria de Salomão. Só olhar lá o livro de Provérbios. Aí, sob o governo de Salomão, o reino hebraico conheceu uma certa estabilidade, não teve guerra, houve muito desenvolvimento comercial, só que ele também aumentou os impostos e com o aumento dos impostos teve o aumento das riquezas do reino. E aí ele construiu o templo de Salomão, concluiu, né, o templo de Jerusalém, porque o rei Davi não concluiu, e o templo é dedicado a Yahvé, a Javé, a Jeová. E lá tinha as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Essas tábuas da lei se perderam ao longo da história humana, viu? Com a morte de Salomão, o reino dos hebreus foi dividido em 2. Israel com 10 tribos e a capital era Samaria, e Judá com 2 tribos e a capital era Jerusalém.
Aí os hebreus que habitavam em Judá ficaram conhecidos como judeus, viu? Aqui é uma foto de Jerusalém de 2017, falei sobre ela ontem. Essa cúpula aqui dourada, ela não é uma igreja, ela é uma mesquita dos muçulmanos, porque aqui em Jerusalém tem as 3 religiões, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, viu? Aí aqui está o Muro das Lamentações, tá um pedaço do templo de Jerusalém, viu? Que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí, quando os 2 reinos estavam divididos, de um lado Judá e do outro Israel, o reino ficou muito vulnerável e vários povos começaram a invadir Jerusalém e os hebreus foram derrotados. O primeiro povo foi os assírios. Eles invadiram e conquistaram o reino de Israel. E o reino de Judá, ele foi dominado pelo império da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vai ficar um período louco e depois ele reconhece que Deus, ele é soberano, certo? Ele vai destruir o exército da Babilônia, vai destruir Jerusalém, e os hebreus vão ser levados para a Mesopotâmia, no cativeiro da Babilônia. Aí deixa eu falar sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor é esse período aqui de Nabucodonosor, é de Daniel na cova dos leões, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele adorava Deus 3 vezes ao dia, né? Fazia as orações 3 vezes ao dia. E quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também são lançados na fogueira, na fornalha de fogo ardente, e que Deus livra eles 3 por confiar em Deus. Então, Deus mostrando a quem confia nele, ele está sempre do lado, sempre protegendo. Então, lá na Mesopotâmia, que é chamada de Babilônia, existiam os muros muito altos, aquelas muralhas altas, e o rei Nabucodonosor levou várias plantas de vários países para aquela muralha. Então eles plantaram, as plantas caíam e tal, ficou a coisa mais linda do mundo. Então é chamado de Jardim Suspensos da Babilônia. O Jardim Suspenso da Babilônia, ele vai ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, viu? Aí, uma coisa magnífica. Já ouviram falar no Jardim Suspenso da Babilônia? Não. Espera aí que eu tô falando com a dona Daísa, só um minutinho. Já sei. Oi, dona Daísa. Pode falar. Vocês se lembram Deixa eu anotar, dessas você histórias pega a da caneta Bíblia? aqui. Não. Tá só finalizando a aula de Patrícia, mas eu tô indo, pode falar. Sério que você não se lembra? Eu não lembro também, mas A Bíblia. Eu lembro de várias histórias. Aí me diga a parte da só. A minha preferida é de Abel e Caim. Minha preferida é de Abel e Caim. Eu ia perguntar justamente isso, porque Micael E a de